Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal para apresentar mais um vídeo sobre o conteúdo de história que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Para você que é a primeira vez que está aqui pelo canal, seja muito bem-vindo ao canal Égua dessa História. E aqui, o nosso intuito é trazer conteúdos sobre a matéria de história que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E o vídeo de hoje não será diferente, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também. E antes do vídeo eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês que já se inscreveram aqui no canal, que já curtiram, que já compartilharam os vídeos que aqui nós postamos. Quero fazer o convite também que vocês possam continuar espalhando, compartilhando esse vídeo nos grupos da família, dos amigos, para que o conteúdo aqui postado possa alcançar mais pessoas. Então, pessoal, antes do vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever aqui no nosso canal. Bora pro vídeo? Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal para trazer mais uma videoaula que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Olha pessoal, como foi dito no vídeo anterior, nós iríamos fazer e trazer temas do conteúdo de história voltados especificamente para os amigos que irão participar do processo seletivo do Enem. Então você que quer estudar um pouquinho sobre os temas voltados para o conteúdo de história, você está com um passo à frente, porque nós trouxemos um tema que normalmente cai nessas provas. Então você vai ter a oportunidade de estudar de uma forma resumida. Como você sabe, os nossos vídeos são curtos, Nós trazemos aqui alguns pontos importantes sobre o tema específico e cabe a você se aprofundar mais sobre esses temas. Bem, a nossa videoaula de hoje traz esse tema aqui, o Segundo Reinado. Bem, aqui no quadro foi colocado alguns pontos principais sobre esse tema que vai ajudar muito você a fixar, a entender um pouquinho o período e com certeza vai ajudar muito a cada um de vocês, tá certo, pessoal? Então vamos lá no quadro porque colocamos alguns pontos para que nós possamos considerar nessa videoaula. Vamos lá. Bem, o Segundo Reinado teve início no ano de 1840 e ele foi até 1889. O que aconteceu? Com a manobra da maioridade, Dom Pedro II assumiu o trono aos 14 anos. E por que isso aconteceu? Para que nós possamos entender o que foi que aconteceu, nós precisamos fazer o quê? Contextualizar, saber o que aconteceu antes, para que nós possamos chegar a esse ponto. E o que foi que aconteceu antes? Bem, houve a proclamação da independência do Brasil em 1822, Dom Pedro I, proclama a independência, há o rompimento entre a colônia e a metrópole. Só que o que acontece? Para que o Brasil pudesse ser declarado independente, ele teve que fazer um pagamento alto para Portugal e para a Inglaterra. Mesmo tendo o apoio popular aqui, eles teve que fazer este pagamento. Muito bem, o que mais aconteceu? Medo de voltar a ser uma colônia. Então o povo brasileiro e lideranças locais tinham medo ainda que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Outro detalhe importante é que os líderes locais eles queriam autonomia sobre as suas regiões, eles queriam ter mais autoridade sobre as suas regiões aqui do Brasil. E para combinar com tudo isso, houve a crise sucessória da coroa lá em Portugal. O que aconteceu? A irmã de Dom Pedro I seria ela na ordem legítima para assumir a coroa, com a morte de Dom João, só que o seu outro irmão Miguel se intrometeu na história e então houve um conflito familiar e Dom Pedro I então abdica do trono brasileiro para voltar a Portugal. E o que acontece quando ele volta a Portugal? Ele deixa o trono brasileiro e deixa Dom Pedro II para assumir
né, a coroa aqui. No entanto, o que aconteceu? Ele tinha apenas 5 anos de idade, não poderia assumir o trono. Aí olha só o que acontece nesse exato momento, com a saída de Dom Pedro I, né, da regência do país. Cria-se um período na nossa história conhecido como período regencial. E o que era o período regencial? Era o poder disputado por 3 grupos, né? Então, 3 grupos queriam estar à frente do poder e regendo, conduzindo o Brasil. Quem são esses grupos? O primeiro grupo era conhecido como os restauradores. Esse grupo aqui, eles eram a favor da monarquia e eles queriam que Dom Pedro I voltasse a reinar no Brasil, né? Eram os restauradores. Outro grupo da época eram os liberais moderados. Os liberais moderados, eles eram a maioria. E o que eles queriam? Eles aceitavam a monarquia, só que eles queriam que fosse criada uma constituição para que a monarquia pudesse ter limites, né? Então esse era o plano ideal dos liberais moderados. E tinha um terceiro grupo que eram os liberais exaltados. Esse terceiro grupo aqui, eles já não queriam saber do governo, da monarquia. Eles queriam mesmo romper com esse tipo de governo e colocar a república, né, como novo tipo de governo no Brasil, tá certo? Não esqueçam dessas características. E, né, nesse intervalo também houve vários conflitos, né, o Levante dos Malhos, Cabanagem, Revolução Farroupilha, Sabinada e várias outras revoluções por todo o Brasil, como nós conhecemos. Agora eu quero chamar a atenção de você para que nós possamos nos fixar para as características do período do segundo reinado, que são as seguintes. O que aconteceu nesse período? As características desse período foi o seguinte: o Brasil teve a economia forte por meio do café, né? Então o café ele era o produto brasileiro que ele era produzido e tinha demais, né? Então ele acabou alavancando, crescendo a economia brasileira, trazendo melhorias e resultados maravilhosos para a economia e para todo o país, né? O café ele foi capaz, né, de além de alavancar, crescer a economia brasileira, ele melhorou a infraestrutura do país, porque ferrovias foram feitas, né, foram criadas muitos hotéis e várias outras estruturas por todo o Brasil, porque agora esse produto estava por toda parte, né? Ele fazia parte do principal produto econômico na época do Brasil, né? Teve também mão de obra livre já trabalhando nas lavouras de café, né? Tudo isso são características do período do segundo reinado. E outra coisa que ajudou muito ao Brasil ter esse crescimento econômico muito grande foi que o consumo do café lá na Europa e nos Estados Unidos cresceram muito. E também houve a crise de produção do café lá no Haiti, né? Isso ajudou com que a produção aqui do Brasil crescesse cada vez mais e se espalhasse pela Europa, pelos Estados Unidos. E houve um avanço muito grande no comércio brasileiro. Uma característica desse período também foi o fim da escravidão. Dentro do segundo reinado houve o fim da escravidão. Antes do fim da escravidão, várias leis foram criadas, como esses exemplos aqui. A Lei Feijó, de 1831, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, a Lei do Ventre Livre, de 1871, né? Ela dizia que os nascidos a partir desse ano eles seriam livres, mas os donos, vamos dizer, desses escravos poderiam utilizar os seus serviços até os 21 anos de idade, né? A lei do sexagenário, né? Os idosos que chegassem até os 60 anos, a partir dali eles poderiam ser considerados livres já, né? De 1885. E por fim foi criada e assinada a Lei Áurea em 1888 pela princesa Isabel. Lembrando que nesse período aqui Dom Pedro II não estava no Brasil, então coube ela, a princesa, assinar esse documento, trazendo a liberdade por fim a todos os escravos do Brasil. Ou seja, a princesa Isabel foi a primeira mulher à frente do Brasil, à frente do nosso reino, à frente do nosso país, né? Então coube a ela ter essa grande responsabilidade. Outra característica desse período foi a Guerra do Paraguai. Amigos, a Guerra do Paraguai, só ela nós poderíamos fazer um vídeo somente nesse tópico.
porque tem muitos detalhes importantes. Mas o que você precisa saber por alto desse tema é o seguinte, que foi um conflito pela Bacia da Prata, local estratégico para rotas comerciais, que teve início em 1864, foi até 1870. E o resultado, quando há conflito, né, amigos, muitas baixas para ambos os lados, e o Paraguai, né, ele ficou totalmente devastado. Por quê? Porque nesse período também houve aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai, né, se uniram e ambos estavam ali nesse conflito contra o Paraguai, né? E depois da Guerra do Paraguai, chegamos então ao fim do período do Império, né, do Segundo Reinado, e chegou ao fim por quê? Porque houve crise na área política, crise na economia, crise social, crise também por fim da escravidão e também insatisfação dos militares, né? É interessante que esses pontos aqui eles acabaram um somando ao outro, né? Crise política porque alguns líderes locais já não estavam gostando da administração, né, de Dom João II. Crise econômica porque o país teve que investir muito dinheiro na Guerra do Paraguai. Crise social porque houve muitas mortes e praticamente o recrutamento era meio que forçado, né? E também o fim da escravidão, que não trouxe nenhum, vamos dizer assim, os donos de escravos e das lavouras de café, eles não gostaram nada disso do fim da escravidão, e ainda mais porque não foram indenizados, né, pelos seus trabalhadores, vamos dizer assim. E aí a insatisfação dos militares, porque foram para a Guerra do Paraguai e saíram vitoriosos, e ao voltarem ao Brasil não tiveram, digamos assim, o prestígio que eles esperavam, não tiveram uma melhoria nos seus quartéis, né? Então se enxergaram um pouco que deixado de lado, né? Então houve muita insatisfação. Com todo esse cenário que acontece em 1888, a proclamação da República, né? Alguns militares, né, tendo como a liderança o Marechal Deodoro da Fonseca, então lidera esse movimento e depõe a família real, né, do seu trono aqui no Brasil, manda de volta para a Europa, e então um novo regime de governo no Brasil é instalado, que é através da República. Só como eu disse para vocês, há muitos detalhes dentro desse período, que não cabe dentro desse vídeo, porque então ficaria muito grande. E outro detalhe é que somente nesses pontos aqui nós iríamos fazer um vídeo só por esse ponto, porque tem muitos detalhes dentro dele. Mas dentro do período do Segundo Reinado, esses são os principais pontos, né? Então isso já dá um norte para cada um de vocês, né? Para vocês possam encaixar então, né, o que foi o Segundo Reinado, entender por alto, mas cabe a você também se aprofundar cada vez mais sobre esse tema, tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de procurar mais fontes, não deixe de se aprofundar mais sobre esse tema. E vamos continuar por aqui, trazendo conteúdo sobre a matéria de História para ajudar muito a cada um de vocês que vão participar de uma prova específica ou de um processo seletivo, ou para você que apenas gosta do conteúdo da matéria de História. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no nosso canal. Eu espero você na nossa próxima videoaula.